Olá, tudo bem com você? Tranquilo aí? Muito bem, então. Chegou a hora de você estudar. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Pura. Vamos lá, moçada! De olho na tela, vamos aqui para nossa aula. Mais uma aulinha aí de classe de palavras. Vamos ver verbo, parte 2, ok? Então, aula 15, você vai estudar aí os modos verbais, o tempo e também a flexão dos verbos, tá? Vamos adiante. E é claro que eu já pergunto para você, o que é verbo? Né? O que é um verbo? Olha lá. Então, sabemos que estamos naquela parte da gramática, que é a morfologia, né? Que estuda essas classes gramaticais aí isoladamente, explicando uma a uma a função de cada classe gramatical dentro da estrutura oracional, tá? Então, o que é um verbo? Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, né? Uma hora tá de um jeito, daqui a pouco não tá mais. Também indica fenômeno da natureza. O verbo, ele possui inúmeras flexões, né? Pode ser flexão de modo, que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, de número, de tempo, de modo, de voz e aspecto, tá? Então, está aqui conceituado as informações fundamentais sobre essa classe gramatical. Verbo, ok? A estrutura do verbo, ela aí é formado, né? Ela é formada por 3 elementos, tá? Em um verbo nós vamos ter, na sua estrutura, primeiro o radical, que o radical é a base, tá? É a base. Nessa base está expresso o significado do verbo. Então, olha o quanto, para nós entendermos aí o que significa esse verbo, você tem que focar no radical, na base, na raiz dessa palavra, né? Por exemplo, dissertar. Aonde está a base dessa palavra? Dissertar é um verbo, né? Ok. Muito bem. Então, aonde está a raiz? Até a letra T. Disserte, até o T, né? Aqui é o radical. Por que até o T, prof? Porque essa desinência aqui, que está em azul, em destaque, né? É a vogal temática, que indica em qual conjugação está esse verbo. Então, o radical, ele não vai até o final da palavra. Vai até antes da vogal temática, tá? Então, vogal temática, ar. Indica o quê? Que o verbo dissertar é da primeira conjugação. Ok? Esclarecer. Qual é o radical desse verbo? Até o C, muito bem, olha. Esclarece. Porque nós temos aqui, né? Desinência er, indicando que esclarecer é da segunda conjugação. E contribuir, qual é o radical? Contribu. Porque ir está indicando que contribuir é da terceira conjugação. Ok?
Então, radical, esse primeiro elemento, né, que é base aí no verbo, tá? Por quê? Porque o radical, ele indica o significado do verbo. Vogal temática. A vogal temática, ela se une ao radical, não é verdade? Olha lá aqui no exemplo, vamos voltar. Ela não está unida. Aqui, vogal temática. Vou escolher outra cor. A. Vogal. Opa! Vogal, vamos apagar aqui. Vogal temática. Vamos colocar assim, só, tá? Vogal temática. Ela está unida aí ao radical, porque ela faz parte, né? Ok? E assim as demais. Vogal temática, aqui, vogal temática. Beleza, agora sim, vamos lá. Então, a vogal temática, ela se une ao radical. Para quê? Para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se... chama-se o quê? Tema. Então, quando acontece isto, né, a junção do radical mais a vogal temática, tá? Radical mais a vogal temática, radical. Esse radical, quando ele se une mais a vogal temática, então, radical mais vogal temática é igual a tema. Olha, tá igual matemática, né, gente? É, aqui um joguinho para entender a estrutura do verbo. Então, raiz, o radical mais a vogal temática, isso chega no tema. Pronto, e está aqui explicado para você. Tá, professora, mas como é que eu acho um tema e como é que eu posso ver isso na estrutura de um verbo? Ao contrário, o tema, né? O que é? Acabamos de ver ali a sua construção. Radical mais vogal temática. Facinho desse jeito assim. Pronto, simples assim. Ok. Então, para gravar na mente e no coração, agora bem bonitinho aqui para você. E é claro que você vai gabaritar sobre esse assunto em qualquer lugar. Vamos aqui ver disserta, né? Então, olha lá, nós temos a raiz, né? Que a gente já viu no exemplo anterior, e em destaque apenas a vogal temática para você agora, tá? Olha aqui, ó. Ar. Opa, vamos pegar aqui outra cor. Vogal temática A, vogal temática E, vogal temática ir. Então, a vogal temática indica o quê? A qual conjugação o verbo pertence. Viu como é importante essa vogal temática? E é importante você entender a estrutura de um verbo, como é que ele se reestrutura, né? Porque daí é mais fácil agora de você assimilar por que esse verbo ele se flexiona, por que ele tem que concordar. Porque tem todo um início, né, partindo aí de qual conjugação pertence cada verbo. Beleza? Muito bem. Vogal temática e a sua classificação. Nós vamos ter duas. Primeiro é a verbal, tá? A vogal temática verbal, de acordo com as conjugações verbais, nós temos 3 tipos, tá? 3 tipos de vogal temática. Agora, olha que belezura! Para você bem separado. Tá vendo que a gente trouxe o assunto bem detalhado? Ok. Porque é importante, se você está se fazendo uma pergunta, para que eu vou estudar isso? Por que eu preciso saber? É a base, né? Para você aí conjugar corretamente os verbos em tempo, em pessoa, tá? Então, vamos lá. As vogais temáticas, né? Uma a uma. É? Quantas vogais temáticas nós temos na estrutura do verbo? 3. 3, tá? A vogal temática A, ela indica o quê? Primeira conjugação. Por exemplo, andar, amar, falar. A vogal temática E indica segunda conjugação.
Por exemplo, vender, comer e ter. E a vogal temática aí indica terceira conjugação. Exemplo, sair, partir e dormir. Ok, né? Há exceções, toda regra tem uma exceção. E aqui na vogal temática nós temos uma exceção, tá? Vamos ver. Nos verbos, essas formas ocorrem no presente do subjuntivo. Olha lá. No subjuntivo, a vogal temática não vai ser A. No subjuntivo, na primeira conjugação, nós vamos ter a vogal temática E. Cante. Cante você. Né? Cante ela. Cantemos nós. No subjuntivo, a segunda conjugação é representada pela vogal temática A. No subjuntivo, a terceira conjugação também representada pela vogal temática A. Gente, de olho nesta exceção, tá? De olho grande nesta exceção aqui. Ok? Ave Maria, nem sou boa de desenho, né? Eu vou colocar você feliz aí, tá? De olho aqui. Tranquilo? Tá. Classificação aí do verbo. Aqui a gente trouxe as duas, mas temos outras. Vamos por parte, né? Entendendo aqui essa regular e irregular, nossa, você já pode correr pro abraço. Eita, abraço bom, né? Vamos lá. Então, a classificação do verbo regular. Não, o verbo classificado como regular, ele não apresenta alteração nem no radical, nem na desinência. Pronto. Então, os verbos regulares não vão ter nenhuma alteração na sua raiz, né, naquela parte importante, e nem na desinência. Como no exemplo aqui, vamos lá. O verbo cantar, ele vai ser conjugado todinho e vai continuar sempre com o mesmo radical. Vender, a mesma coisa, até o radical. Partir, também. Tá? Agora, os verbos irregulares. Esses sim, né? Vamos colocar aqui, olha só. Vamos colocar sim. Sim. Apresenta alterações no radical. Ou nas desinências. Não é os dois ao mesmo tempo, tá? Pode alterar no radical, como também pode só alterar na desinência. Por exemplo, o verbo caber, que é um verbo irregular. Olha aí, caiba, coube, já mudou, né? Tá? Então, aqui já mudou na raiz. Está, estou. E aqui nós vamos colocar, então, sim, que os verbos regulares sofrem alterações, ora no radical ou ora na desinência. E os verbos regulares, vamos colocar não. Não. Não apresentam, né, alterações. Beleza? Tranquilo, né? Regular não apresenta alteração, nem no radical nem na desinência. Regular, sim, pode apresentar. Flexão do verbo. O verbo é a classe de palavra que apresenta o maior número de flexão. Então, das 10 classes gramaticais, lembrando que nós temos 6 classes que são variáveis, dessas 6 classes, né, o verbo é a única classe que tem maior número de flexão. Olha aqui, o verbo se flexiona no modo, podendo ser indicativo, subjuntivo e imperativo.
Flexiona em tempo, pode estar o verbo no tempo presente, pretérito e futuro. Pode flexionar em número, né? Singular e plural. Pode flexionar em pessoa, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Também pode flexionar em voz, ativa, passiva ou reflexiva. Lembrando que a gente fala verbo, mas já sabemos que o verbo indica ação, né? Então, o sujeito pratica essa ação e essa ação, ela pode estar sendo aí num tempo presente, num tempo aí, no modo indicativo, no modo subjuntivo, imperativo, podendo aí também essa ação estar num tempo presente, pretérito futuro, podendo ser uma pessoa, a primeira pessoa, podendo ser várias pessoas, né? Se são várias, a gente tem que classificar como a primeira do plural, nós, tá? Então, o verbo realmente é a parte, né? É a classe de palavra, assim, bem importante, tá? Beleza. Os modos verbais. Um a um agora. Indicativo. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Esse sujeito, ele pode estar aí, né, indicando um estado, né? Pode estar indicando também aí uma ação praticada aí num modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo. Agora, vamos lá, os verbos em tempo do indicativo, né? Então, nós temos quantos tempos do indicativo? Vamos ver. Nós temos o tempo presente, tá? O tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Temos também no indicativo o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ok. Vamos ver agora o que cada um exprime. O presente do indicativo, ele indica o quê? Uma ação na atualidade. É, uma ação agora, atual, presente. Por exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã. Vou trocar a cor da caneta aqui, por exemplo. Leio, né? Aqui, ó. Leio o jornal todos os dias pela manhã. Então, é uma ação na atualidade, agora, realizada agora. Pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Uma ação concluída. Uma ação concluída. Porém, vamos aqui no exemplo. Porém, ontem não li o jornal. Né? Ontem não li o jornal. Não leu. Qual foi a ação do sujeito? Não realizar a leitura. Terceiro tempo, pretérito mais perfeito. Ação anterior a outra já concluída. Exemplo, quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Né? Uma ação anterior a outra já concluída. Quando sair, né, a primeira ação. Antes de sair, ele já leu o jornal. Futuro do presente. Exprime uma ação que irá ser realizada. Ainda vai ser realizada, ainda vai ser concluída essa ação. Vamos ver no exemplo. Amanhã, olha aí, ó. É um futuro, né? Amanhã lerei. Olha a desinência final. Como é que termina a conjugação desse verbo? Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. E o futuro do pretérito, uma ação futura em relação a outra já concluída. Já concluída. É uma ação futura em relação a outra já concluída. Olha o exemplo. Leria, mas se houvera. Ou se tivesse havido tempo. Ok? Beleza, olha aí. Tempos do subjuntivo.
O presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade, que é incerta ou duvidosa. Exemplo, que eles leiam. O pretérito imperfeito exprime um verbo no passado, no presente e no passado dependente aí de uma ação também já passada. Se eles lessem. No subjuntivo, exprime uma ação que irá se realizar. Quando eles lerem. E aí o imperativo pode ser afirmativo ou negativo, tá? Nós vamos ver no afirmativo, leia ele o relatório. No negativo, precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Legal, né? Então, a formação do verbo, aqui em tempo simples, as 3 conjugações, ó, primeira, segunda e terceira, e aqui a título para você ter como exemplo. E nossas cartelas de conjugação do modo indicativo, né? Em que você aqui não precisa decorar, mas precisa compreender essa conjugação, tá? E aqui no modo subjuntivo também, exemplo da conjugação, tá? Lembrando que o presente iniciando sempre com que, no pretérito imperfeito se e no futuro quando, tá? De olho aqui no início dessa conjugação. E por último aqui nós vamos ter a conjugação no modo imperativo, afirmativo e negativo. Também para você aí estudar com calma, com detalhe, colhendo aí sempre, tá? Esses exemplos. Vamos juntos à leitura? Vamos lá. Seja amor, seja muito amor, e se mesmo você aí não tiver esse amor, tá? O que acontece? Você continua amando, valeu? Então vamos lá. Assim a gente encerra esta aula e aí aguardo vocês na próxima. Valeu!